Olá, pessoal! Então, hoje nós estamos aqui com a dona Terezinha e ela vai contar um pouco da vida dela. Tudo bem, dona Terezinha? Muito obrigada por aceitar falar um pouquinho da sua vida para nós. Então, dona Terezinha, como que foi um pouco como que foi a sua infância, né? Você podia contar assim pra gente aonde que a senhora morava, né? Como que foi a sua vivência da sua infância? Então, nasci, né, e me criei aqui, né? E para trabalhar eu estudava de manhã e daí já ficava no serviço. Né? Depois do almoço, almoçava no serviço e já ficava trabalhando. Daí vinha só de tarde. Né? Ali, acho que uns 12 anos eu comecei a fazer isso. Ajudava a lavar roupa também? Ou não? A roupa era mais difícil lavar. Só fazer limpeza, né? Limpeza de casa. Isso eu, né? Mas a roupa era muito difícil. Mas o mais eu acho que a gente fazia de tudo, né? Sempre, né? Mas depois daquilo daí não parei. Parei agora, né? Depois que eu daí me aposentei, daí que eu parei de trabalhar para fora. E na sua adolescência, entre os 12, 13 anos em diante, a senhora estudava, mas a senhora trabalhava assim para fora? Ou não? Sim. Nas casas? Não, até lá, eu sempre, primeiro não trabalhava. Daí depois que eu comecei nas casas a trabalhar. Faxineira, né? Mas depois daí eu não parei, mas até lá eu estudava de manhã e vinha para casa. De manhã, né? Comecei aqui que tinha antigamente, né? Essa escola aqui, no Lagoão. E daí depois eu fui lá pro Dom Carlos. Agora é Dom Carlos, mas de primeira era Leonel Franca. Quando eu estudava lá. Daí eu ia de manhã. Mas é longe, né? Daqui até lá no Dom Carlos, né? Ia daqui lá. E antes de entrar a aula, eu estava lá. E toda a vida, a pé, né? Porque antigamente a gente não tinha, né? A gente chegava molhada, não. Mas daí já depois eu comecei a ficar no serviço. Daí começaram a me procurar, né, para mim fazer limpeza, né, ajudar eles, e daí esse ajudar, né, daí eu fiquei trabalhando, trabalhava daí. Depois do almoço, daí já lavava a louça, ficava no serviço até as 5h30. Daí que eu vim para casa. Mas toda a vida eu nunca saí daqui. Toda a vida morando aqui. E sempre, né, a gente brincava, né, porque daí os finais de semana, essas coisas, a gente, né, a gente sempre brincava com as meninas. Agora a gente, né, é difícil, porque muitos Deus levou, então a gente, mas eu ainda brincava. Dona Terezinha, com relação assim, quando a sua mãe, ela fazia assim, tinha cuidado de dar orientação para a senhora, quando a senhora começasse a namorar, quais que eram os cuidados, em relação ao ciclo menstrual, remédio para tomar para cólica? Ela fazia os remedinhos de casa, sempre, né, que era mais remédio, né, caseiro do que de farmácia. Então ela mesma fazia os remédios. Quando eu dizia, mãe, eu tô maleixo. Daí ela agarrava e fazia meu chazinho. Toda a vida ela sempre ela dizia, negócio de namoro também é a mesma coisa. Ela dizia, se cuide, meu filho, porque aquele tempo quer dizer que a gente, né, já tinha medo de sentar perto, né? Já era, agora não, mas antigamente a gente, né, ia respeitava muito os pais.
graças a Deus. E Achava que sentar junto do namorado já corria o risco de engravidar. E a mãe sempre aconselhava, olha, sempre ela aconselhou. E graças a Deus que não foi em vão, né? Porque graças a Deus a gente sabe se dar, né, importância, sabe? Graças a Deus eu nunca dei desgosto para minha mãe, graças a Deus. E depois daí o pai faleceu, daí eu fiquei só com ela. Só com a minha mãe. Mas sempre trabalhando, porque eu gostava sempre de, quando ela se queixava de doente e tinha que levar no médico, eu sempre gostava de pagar para não ficar, né, esperando. E daí a outra, a Marinice, ela que levava a mãe consultar. E sempre nós fomos, toda a vida nós fomos assim, um ajudava a outra. E graças a Deus, sempre a minha mãe, e como eu dizia sempre, e eu não faço mais ficar numa fila, mas minha mãe não, né? Ou que ela sofreu para criar a gente e a gente, né? Então eu trabalhava para ajudar e comprar remédio, quando eu não tinha, né, no posto, eu comprava. E quando eu não tinha, a Marinice tinha, ela comprava, e nós tudo a vida fomos assim, graças a Deus. Agora é difícil, né? Mas sempre nós era colhada, graças a Deus. E depois também, daí foram falecendo, a gente já, né, perde até o... Mas eles me deram força que eu estou aqui ainda. E hoje a gente vê muito falar sobre violência, né, contra a mulher, de baterem nas mulheres. Pois né? é. E antes, assim, a senhora tinha conhecimento, assim, que acontecia, assim, essa violência, não só de bater, de proibir as mulheres, né, porque violência não é só bater, né, não é. Mas qualquer outro tipo de violência, naquela época a senhora sabia, assim, de casos que acontecia próximo da senhora? Ou sabe não? que aquele tempo eles não falavam sobre isso pra gente, sabe? Então, esse é pouca coisa que eu sei, né? Agora, a ciúme eu sei que eles sempre tinham das mulheres, né? Mas eu não vou dizer que eles eram santos, né? Porque não é. Mas sempre, bem como a minha mãe, ela quase não sabia sobre isso, né? Mas meu pai, ele era sem vergonha. Deus levou tudo, mas ele era, né? Ele saía e deixava a mãe com as crianças, tudo saía, ia para baile, ia, né? E você saberia dizer assim, se naquela época as mulheres tinham um método de não engravidar, contraceptivo, para não engravidar, ou era na sorte mesmo? eu acho que era na sorte, eu acho que elas não tomavam nada naquela época. Agora sim, né, tem, né? Mas eu acho que naquela época não. Eu não sei, esse eu não sei. E daí tinha muitos casos que a gente sabe, né, de mulheres que eram abusadas, né, pelos patrão, pelos donos da fazenda, né? E por conta disso, muitas acabavam quietas. Ficavam quietas, né? Criavam os filhos, eram mandados embora ou abortavam, né? Você saberia dizer se tinha muitos casos assim de aborto, assim? Não, que as mulheres... esse eu já não vou dizer porque eu já nem sei direito. Né? Daí também falar o que eu não sei também não, né? Então eu que agradeço, então, Terezinha, mais conhecida como Oteca, né? Por você estar aí respondendo as nossas perguntas, colocando até como que era lá antes. Então, é o que a gente sabe, né? Que se lembra, porque a gente esquece muita coisa, né? Mas o que eu sei, eu acho que é isso. Então, muito obrigada. De nada.